Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje a minha aula é sobre mitologia grega. Eu vou falar sobre Ovídio, que escreveu uma magna obra, Metamorfoses, tá? Os primeiros grandes autores da literatura grega foram, vocês sabem, foram Homero, Hesíodo, Ésquilo, Sófocles, etc, etc. Homero foi um dos primeiros que escreveu um conjunto de mitos e crenças dos deuses, dos gregos, deuses. Por isso, os primeiros tempos da Grécia Antiga são chamados de tempos homéricos em sua homenagem. Acredita-se que Homero nasceu no século 9 a.C. Por isso, há 9 séculos antes de Cristo, existiu Homero e aí começou a história da Grécia das histórias da mitologia, tá? Ele talvez tenha morrido com 29 ou 30 anos. Mas o tema dessa aula é Ovídio e suas metamorfoses, sua obra, que veio ao público no ano 8 depois de Cristo. Portanto, Roma já dominava o mundo, tá? Mas quem era Ovídio? Ovídio era de uma família abastada, ele nasceu nas imediações de Roma em 43 a.C. Uma parte, 43 a.C. que ele nasceu. Lembram quem morreu em 44 a.C., um ano antes? Júlio César, o importante governante da República que foi assassinado, e aí houve tipo uma guerra civil e aí vai virar império. Vocês sabem que Roma, né? No início era monarquia, depois virou república e agora começa império com Otávio Augusto, que governava na época de Ovídio, tá? Mas agora eu vou me aprofundar na obra Metamorfoses. O que é metamorfose? Metamorfose é a palavra que vem do grego, que significa transformação. Meta é mudar, morfo, forma, mudar a forma, tá? Metamorfo, mudar a forma. Vocês já viram que era comum os deuses transformarem em qualquer coisa que eles quisessem, cisnes, peixes, qualquer coisa, para provar sua superioridade diante dos mortais e para realizar seus desejos. Por isso as histórias que ele conta, por isso que chama Metamorfose, porque tem muitas histórias onde os deuses se transformam, tá? A obra Metamorfoses tem mais de 250 histórias, mitos gregos e romanos. É uma das obras que mais inspirou romances, poemas, óperas, peças de teatro, pinturas, esculturas e até composições musicais. Tem quase 12 mil versos distribuídos em 15 livros. Quer dizer, 250 histórias, 12 mil versos e 15 livros, tá? Como eu falei, é a obra máxima de Ovídio. As histórias de Ovídio mostram também a cosmologia e a história do mundo e dos deuses. A cosmologia, como é que era o cosmo no início. E a transformação desses seres em novos corpos e com muita maestria, encantando os leitores há mais de 20 séculos, tá? Em Metamorfoses, né, Ovídio desenvolveu os mitos mais famosos da Grécia Antiga, os mitos lembrados lá da mitologia grega, como as histórias de Midas, o Orfeu, Eros e Psique, as histórias, os romances de Zeus, de Afrodite, de Baco, de Narciso e de muitos outros. Então, 250 mitos, imagina, todas essas histórias estão lá em Metamorfoses. Metamorfose, enfim, figura como uma das mais importantes obras clássicas da mitologia greco-romana e da literatura latina, tá? Metamorfose começa com a origem do mundo, mostrando as 4 cronologias, as 4 idades cronológicas da mitologia, tá? Da mitologia clássica, que são Idade do Ouro, Idade da Prata, Idade do Bronze e Idade do Ferro.
Eu já falei isso em aula, mas eu vou falar assim bem breve o que significa cada idade. A primeira idade, então, foi a do ouro, onde os homens eram muito felizes, sem sofrimento algum, em harmonia total. Não tinha um sofrimento, nem envelheciam. Na idade da prata, foi a seguinte, né? Aí a primavera começou a ficar mais curta, foram criadas as estações, veio o frio e o calor. Então, o que aconteceu? Eles precisaram fazer suas casas e começar a agricultura. Mas ainda eram felizes, idade da prata. Depois veio a idade do bronze, quando surge uma raça de homens violentos e fortes, e que, para uns não sucumbirem nas mãos dos outros, inventam armas de bronze. Por isso que é a idade do bronze. Aí já começa o sofrimento. Aí a última idade, que é a quarta idade, que foi a idade do ferro, que dura até hoje, repleto de misérias e angústias, traições, etc. Com a morte, uns vão para o Hades, segundo a mitologia, pagar seus pecados, que é o mundo dos mortos, onde vão os pecadores, enquanto que os justos vão para os campos elíseos, lá também no mundo de Hades. Bom, depois a obra Metamorfose está cheia de histórias e mitos, como eu falei. A maioria vocês já conhecem, mas vou repetir algumas poucas. Ovídio fala muito do amor em Metamorfose. E uma das histórias que ele reverencia é o Cupido, a história do Cupido, que na Grécia teve nome de Eros, tá? Cupido é o deus do amor, lembra? Aquele menino que andava com uma arco e flecha, jogando as flechas no coração dos homens para ficarem apaixonados, e das mulheres, né? Bom, sobre o amor, Ovídio tanto o reverencia quanto o repudia. Ele reverencia o amor e repudia. Por quê? Porque para ele o amor é super importante, agrega, mas também o repudia porque ele pode tirar o homem da razão, tá? Bom, mas ele repete, é necessário para a vida. Então, para falar de amor, ele conta a história chamada o mito de Jacinto, um dos amantes do deus Febo. Quem era Jacinto? Jacinto era um belíssimo jovem mortal e costumava brincar com Febo de arremesso de discos num enorme campo. Mas numa dessas brincadeiras, Jacinto foi ferido mortalmente por um arremesso de Febo. Um arremesso assim, sem querer? Na realidade, Zéfiro, o deus do vento, que amava também Jacinto, mas ele só ligava para Febo por desprezo, por se sentir desprezado, fez desviar o disco, causando a sua morte. Então, o Jacinto, morreu. Febo fica desesperado, achando que ele é culpado, quando vê Jacinto ferido mortalmente no rosto. Tenta utilizar todas as suas artes para salvá-lo, mas em vão, ele morre em seus braços. Contudo, Jacinto renasce como uma flor, quando seu sangue se espalha pela relva, pelo chão, pela grama. Assim, nasceu a flor que se chama Jacinto, em sua homenagem. O mito de Febo e Jacinto é considerado uma metáfora da morte, renascimento e reencarnação. Então, todas as histórias da mitologia, né, tem o seu interior com alguma mensagem. E essa, segundo os historiadores, ele mostra a morte, o renascimento e a reencarnação com a morte com o nascimento da flor de Jacinto, né, com seu sangue, né? Bom, Ovídio, numa das suas histórias também, mostra a realidade que existe entre os homens e os deuses. Um de seus contos, né, sobre esse tema é a história de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses, vocês lembram?
né? E deu aos homens, o que vai provocar seu castigo eterno no Monte Cáucaso. Ele acaba depois sendo resgatado, mas depois de 30 mil anos, né? E ele, amarrado no Monte Cáucaso, é um abutre, todo dia come seu fígado e à noite ele se refaz. Por isso que o nosso fígado é o único órgão que se refaz. Bom, amando de Zeus, depois que ele fica preso lá no Monte Cáucaso, Zeus manda Hefesto modelar em sua oficina Pandora, a primeira mulher criada. Por que ele mandou criar a primeira mulher? Para castigo dos homens, pois ela liberou da caixa todos os males e espalhou pela humanidade. Lembra dessa história? Ela no casamento recebeu uma caixa, não podia abrir, e ela não aguentou, abriu, e de lá de dentro saíram todos os males, se espalharam pela humanidade. A caixa de Pandora. Uma semelhança com Adão e Eva, que não podia comer aquela árvore, as maçãs daquela árvore, e ela insistiu, acabaram comendo, e eles foram expulsos do paraíso, onde começaram a conhecer também a tristeza, as desgraças, a fome, a doença, etc. Muito semelhante, né, o fundo dessas duas histórias. O fogo, segundo Ovídio, né, voltando ao fogo que Prometeu distribuiu para os homens, que Zeus não gostou, o fogo, segundo Ovídio nessa história, acaba se tornando a chama purificadora da humanidade. Ele também dá esse fecho, tá? No 10º livro de Ovídio, vocês lembram que eram 250, no 10º livro de Ovídio, ele também nos conta o mito de Pigmalião, aquele grande escultor, e era rei de Chipre, que acaba se apaixonando pela estátua que ele mesmo modelou. Ele fica apaixonado, e ela é uma estátua. Ele acabou pedindo no templo de Vênus em Roma, que na Grécia tem nome de Afrodite. Pediu, ele era assim, muito crente da deusa Vênus, ele ia sempre ao seu templo, e pediu que desse vida para sua estátua, porque ele estava apaixonado. E Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor, acabou realizando seu desejo, tá? Essa estátua foi reanimada, né, como mulher por Vênus, recebeu o nome de Galateia. Então, Galateia passa a ser seu nome, que personifica a idealização do amado. Olha, em psicologia também surgiu o chamado efeito Pigmalião, que explica que quanto maior as expectativas que se tem em relação a uma pessoa, melhor será o seu desempenho, tá? Isso aí inspirado nessa história. Já contei até uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos para provar que o efeito Pigmalião é realmente importante. Numa escola, chamaram vários professores e falaram: olha, vocês dois dos professores, vocês vão ficar com os melhores alunos da escola, os melhores, e os outros são todos misturados, tá? E eles acharam, esses dois professores, que realmente pegaram os melhores alunos, mas não pegaram. Só que eles começaram a agir com aqueles alunos como se eles fossem os melhores. Então, começaram a puxar pela inteligência, pela expectativa, dando força. Vocês podem, vocês... Isso foi para... No final do ano, realmente aquelas duas classes se mostraram melhores que a escola inteira. Eram os melhores mesmo, só que não eram os melhores mesmo. Então, a expectativa que os professores tinham em relação a eles, melhoraram seu desempenho. Isso foi para explicar o que é o efeito Pigmalião. Se a gente acredita numa pessoa e dá essa influência,
ela pode ir longe. Se você dizer, você não, você é burrinho, você é isso e aquilo, ele cai mais ainda do que é. Isso é a psicologia que explica. Bom, para terminar, falarei mais um pouco de Ovídio, tá? O menino que cresceu num ambiente abastado, estudando com os melhores mestres, que aos 50 anos era famoso, rico e tinha sucesso com as mulheres. Mas, naquele ano que foi lançado o Metamorfose, no ano 8 depois de Cristo, aconteceu a sua desgraça. Um decreto de Otávio Augusto, imperador, exilou Ovídio para Tomis, lá perto do Mar Negro, sem qualquer processo judicial. Ele foi exilado, não pode mais colocar os pés em Roma. Bom, até hoje não se sabe a causa, por que ele fez, não houve processo, por que ele foi exilado. Mas, tá? Chegou-se à conclusão que como Otávio Augusto, imperador, era cioso em manter sua fachada de respeitabilidade, acredita-se que ele teria encontrado no meio das coisas de sua mulher, depois ex-mulher, um livro dele, de Ovídio, chamado A Arte de Amar. Então isso talvez, ele ficou bravo, né? E mandou ser exilado, tá? 9 anos depois do exílio, Ovídio morre esquecido. Mas não demorou muito, seus trabalhos foram descobertos e Ovídio foi apreciado muito além da sua existência. E vou ficar por aqui. Beijos!